Howdy, man. Oi, eu sou a Aline e nessa semana o Arte Agenda nós conversamos sobre Led Zeppelin e eu chamei uma banda muito especial chamada Present Led Zeppelin para falar sobre o álbum House of the Holy que está completando 50 anos no mês de março. Confere aí. Tô aqui com o Bruno Lacerda, guitarrista da banda Present Led Zeppelin. Ele veio aqui conversar com a gente sobre o álbum House of the Holy. Bruno, conta pra gente como foi que tu conheceu Led Zeppelin. Bom, boa tarde, primeiramente. Obrigado aí pelo convite, Aline, e o pessoal aí do Correio do Povo. Bom, o Led Zeppelin ele chegou na minha vida assim, bem no início do meu aprendizado, assim, nos primeiros acordes assim, do violão, né? Eu sempre conto a história, né, que eu aprendi a tocar assim, os primeiros acordes no colégio ainda, ensino fundamental, sexta, sétima série. Eu tá com o quê? Uns 11, 12 anos. E é engraçado que a primeira música que eu tive contato e toquei uma parte foi Stairway to Heaven. Nossa, eu acho que todo mundo, né? A primeira música do É, LED que aprende é Stairway to Heaven. Eu exatamente. mesma tentei tocar Stairway to Heaven, mas como eu sou muito ruim, eu não consegui. Então, Mas... bom, eu sou de São Leopoldo, né? Uhum. E daí, assim, foi engraçado porque cada conhecido sabia tocar uma parte. Então, foi uma peregrinação para conseguir tocar, né, para conseguir aprender, né, cada parte dessa música, porque cada amigo sabia tocar uma parte. Isso aí a gente está falando assim, 2000, 2001, uma coisa assim que na internet ainda não tinha chegado com essa força assim para todas as casas. Então o que a gente tinha de contato com material para aprender a tocar as músicas eram aquelas revistinhas de banca, né? Então, fulano de tal tem a revistinha que tem os acordes dessa música completa. Daí, a gente ia lá, copiava às vezes à mão, ou tirava um xerox. Então, era bem assim, né, ou fulano sabia tocar, já sabia tocar assim, de ouvido mesmo, porque essas revistinhas eram muito simplificadas, assim, a música, né? Então, a primeira música que eu aprendi foi Star to Heaven e a última parte dela que eu aprendi a tocar foi a introdução nesse processo aí, né? Então, E conseguir um CD naquela época também não era. Os CDs internacionais, eles eram o justamente. dobro do valor dos nacionais. Então, tu conseguia comprar o CD do LED, nossa, tinha que juntar muitas moedinhas, como se Sim, fazia naquela sim. época. Ou... Coincidentemente, nesse período aí de aprendizado, né, 2002, 2003, meu tio, né, o irmão do meu pai mais novo, ele se separou e ele veio passar uma temporada aqui em casa e ele tinha uma coleção enorme de CDs e um violão profissional. Que daí ele passou para mim e tal, porque ele, tipo, ele comprou para ajudar um amigo, mas ele nunca, assim, até se interessou, mas não conseguiu, né, aproveitar, né, não conseguiu seguir nos estudos ali e acabou passando para mim, junto com essa coleção de CDs, né, que tinha, né, vários clássicos, Dire Straits, The Cult e Led Zeppelin. Só que ele não era muito aficionado assim, no Led Zeppelin, ele acabou, tinha uma coletânea que ele acabou passando para mim e eu conheci, assim, de fato, né, de ter ali, eu conheci por essa coletânea, né, daí mais tarde eu acabei me aprofundando, indo, né, pros álbuns, né, conhecendo mais a fundo. E dentre os álbuns do LED, qual é a impressão que tu tem do House? Porque o House ele é conhecido por um álbum que talvez tenha a maior variação de sonoridades, né? Parece não, a impressão que muitos fãs, inclusive, comentam é que eles foram mais ousados nesse disco. Eles investiram um pouco no reggae, e tem músicas que parecem ser mais sombrias, daí outras muito dançantes. Então, tu tem essa impressão também que é um álbum mais eclético do LED? Não sei se esse seria o termo correto, mas é o que se fala muito na crítica, né? Que é o álbum mais eclético do LED. O que tu acha? Com certeza, né, com certeza. Como a gente, né, comentou antes ali,
Né, é um álbum que tem reggae, tem funk, né, soul funk, tem algumas das baladas assim mais bonitas do LED, né? Uma curiosidade assim, por exemplo, a Rain Song, né, que é o segundo som, né, do disco, ele é meio que uma resposta, né, a um comentário que o George Harrison, né, o guitarrista dos Beatles, ele fez, né, sobre o Led Zeppelin, né, dizendo que eles não tinham baladas, né? Uhum. Não tinha assim uma balada chamativa, né? Então a Rain Song, que é uma das mais belas baladas do Led Zeppelin, foi feita em resposta ao George Harrison. Uma bela resposta, vamos dizer, Uma né? bela Que a resposta, com The Rain Song certeza. é uma balada, então é uma balada de respeito, vamos dizer. Com certeza. Né? E digamos assim, os primeiros discos, né? Assim, o primeiro disco ele é muito rústico, né? Do Led Zeppelin, né? O LED 1. O LED 2 ele foi gravado em vários estúdios, sabe? Né? Primeiro disco, digamos assim, eles pararam, fizeram num grande estúdio, né? Que antes eles sempre utilizavam ou vários estúdios ou uma unidade móvel que eles alugavam lá dos Rolling Stones, acho que era do Mick Jagger mesmo. Né, e daí, tipo, eles iam para Ridley Grange, lá para aquele sítio lá que eles gravavam. Mas o House of the Holy foi um disco assim que eles foram para um grande estúdio, tiveram mais tempo ali para é um disco bem mais trabalhado, digamos assim, né, mais lapidado, né, até então, né, do LED. Então eles tiveram tempo para aproveitar né, todos esses recursos, experimentar coisas enfim, a curiosidade, né, que a música que dá título, né, ao disco, né, ela não entrou no disco, né, ela foi entrar só no Physical Graffiti. Né? Até porque esse disco, ele veio depois do mega disco que foi Led Zeppelin 4. O Led Zeppelin 4, ele foi, assim, ele não é, ele seguiu a linha do 1, 2 e 3, mas foi o que mais estourou por causa do Stairway to Heaven. Então, ele é uma referência até hoje, o Led Zeppelin Claro. 4, né? Mas aí veio É, House of the Holy, que dá uma quebra, dá uma variada, porque eles tinham mesmo mais recursos nessa época, que eles já estavam famosos. E também a questão da capa. A capa, em 2019, ela foi censurada pelo Facebook, né? Alguns fãs eles compartilharam músicas do álbum e foram censurados por causa da imagem. E a impressão que tem é que é um álbum que, além de vir com essa sonoridade, ela tem mais cor, se comparados aos outros álbuns do LED. Até então era preto e branco, um roxo. Aí a gente tem o Led Zeppelin 4, que é aquela capa meio melancólica do senhorzinho carregando, né, aquele sim, saco. sim, Aí daqui a pouco veio esse álbum que, além de ser o primeiro com o nome, que até então os outros eram numerados, né? sim. Vem então essa quebra de um álbum extremamente colorido com o mesmo cara que fez discos do Pink Floyd. O mesmo Isso, artista. a Hipgnosis, né? Hipgnosis, né? O A estúdio, empresa né? que Que fazia fez. essas, exatamente, né? Que fazia essas capas, né? Fez aí para grandes artistas, como tu falou, Pink Floyd, né? Dentre vários outros, né? Justamente, né? Pois é, e também tem aquela curiosidade, né? Que muita gente pensava que a menininha, aquela que aparece na capa, era a Carmen, né? A filha do Robert Plant, né? Mas não né, uma modelo, agora eu não me recordo o nome, né? É uma modelo infantil que, Eram inclusive... irmãos, na verdade, eram dois irmãos que eles Isso. fotografaram durante 10 dias subindo o Exatamente, monte. exatamente. E tu imagina, É, naquela época não se tinha Photoshop, toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Então, tu tirar durante 10 dias fotos de duas crianças e replicar essas crianças, sim, imagina, deve sim. ter sido um trabalho do, Trabalho. né? 672, né? Foi lançado 73, ele foi lançado 73. em março. Não, sim, sim. 72. Mas o trabalho ali, esse processo, né, de gravação e também da capa ali, né, dessas artes, né? Uhum. Então, e realmente é uma das capas mais emblemáticas, assim, né, do LED, assim, né, o visual, né? Acredito que ela e
Physical Graffiti, né, também são capas chamativas, assim, né? Mas esse coloridão, assim, ele deu uma quebra, justamente, né, como a gente estava falando, né, o primeiro álbum com o nome, né, do LED, né? E também, tipo, já pegou, assim, aquele processo deles mais viajados, né? Tu vê várias músicas com influências dos outros, né, continentes, né? Que eles visitavam, né? Por exemplo, né, tipo, a Dancing Days, né? Que é baseada, assim, em algumas coisas, alguns riffs, né, da música indiana. Então tem várias coisas nesse sentido, né? Que é típico da E, época. Naquela época já exato, estava o auge do rock progressivo, muitas bandas estavam investindo nesse formato, né. exato, Então, é exato, uma característica muito dos anos 70. O rock claro. dos anos 70 tem essa característica muito forte de fazer a mistura, o pessoal estava saindo do movimento hippie, estava entrando no movimento do metal, então meio que deu essa mistura, né. O LED, Sim, sim. durante um tempo, ele foi tido como o pai do heavy metal. Hoje em dia essa teoria é Um refutada. dos. Por ser uma Assim, banda, por misturar e por ser um pouco mais exato. pesada pro momento. Tu concorda? Assim, como eu posso dizer assim, talvez uma banda que teria mais propriedade, né, para ser acusada, né, de pai do metal seria o Black Sabbath, né? Mas eles falam Black Sabbath, o LED, né, a Trindade, né? Black Uhum. Sabbath, o LED e o Deep Purple, né, tipo, como, né, tipo, bandas que inventaram metal. Mas o LED, assim, era tão eclético, né? O Black Sabbath não tanto, né? Tipo, sempre foram músicas pesadas, né? Mas o LED foi tão eclético, né, na carreira que não tem como tu dizer assim, né? Talvez, assim, tenham pitadas, né? Porque, tipo, não era uma coisa tão nichada, assim, se fosse parar para pensar. O rock era o rock naquela época. Não tinha hard rock, metal, enfim, todas essas nomenclaturas que foram surgindo a partir aí acredito, dos anos 80, assim, né? Que se dividiu, se ramificou. Antes era rock, tudo isso aí era rock. Então, o LED poderia se permitir, né? Tipo, pô, tem um funk, né? Um soul funk com uma pegada, uma bateria pesada, guitarras de rock, guitarras distorcidas, um reggae também com guitarras distorcidas, com solo, sem wah-wah. Então, assim, as bandas, né, elas podiam se permitir explorar todas essas influências, né? Assim como Uhum. coisas, né? Tipo, música marroquina, que o LED trouxe também, né, a quantidade de coisas que vem do folk, né, que o LED trouxe, de músicas somente acústicas, né? Uhum. Então, né, as bandas se permitiam mais, né? Não tinha que seguir uma cartilha de, eu sou hard rock, então, tá, mas o hard rock tem várias vertentes, tem o glam, tem, sabe, o É LED que era tudo muito do início nessa permitia época, né. abrir exatamente todo Era o muito o leque, né, início. de coisas. Agora mudando um pouquinho o assunto, saindo um pouquinho do LED, conta um pouquinho da tua banda, como foi que ela surgiu? Da onde veio essa história de: "Ah, vou ter uma banda cover de Led Zeppelin"? Então, saindo, mas não saindo, né? Tipo, o LED não adianta, né? Tá no sangue, né? Então, a Presence, né, ela nasceu em março, né, de 2014. Eu entrei na banda em 2017, né? A banda, assim, ela nasceu através do Arthur, não fugiu o sobrenome dele, é meio Arthur Noswitz, foi né, o fundador da banda, né, juntamente com o Motan Carvalho, né, que era o vocalista, e ele ficou na banda até abril de 2018. Os outros integrantes da banda, né, como diz assim, a banda ela foi sofrendo assim várias transformações até chegar nessa formação que é atual, que a gente considera assim a melhor assim, que a gente já teve, né, tipo
no caso assim, da gente ter um vocalista que se parece com Robert Plant, canta o mais próximo possível, sabe, tipo, em termos de repertório, a gente está com 5 horas de repertório, que foi, tipo, que até então, assim, é o maior, né, repertório, assim, de uma formação que a banda já teve, e também a formação mais duradoura, né? A gente está desde 2019 com essa formação, foi quando o Matheus Haber, que é o atual vocalista, ele entrou na banda e completou, né, o time, que ainda conta ali com o Rafael Pereira, que é o nosso Paul Jones, né, John Paul Jones, o Olha! baixista barra O tecladista, né, baixista. da banda. E também com o Maurício Mendes, né, que é o nosso baterista, que é o membro que vem desde que é um dos membros fundadores da banda, né? E Então, tu me desde aí contou que vocês já 2014. executaram House of the Holy ao vivo. Como é que foi fazer isso, cara? Conta pra gente como Então, é que foi assim, fazer ao vivaço esse álbum. esse álbum, assim, ele tá, assim, a gente não executou ele na íntegra, mas 6 das 8 faixas, né, desse disco a gente já tocou ao vivo. Que já é E bastante elas coisa, estão, hein? sim, já é Nossa. quase todo o disco, né? Uhum. Assim, 6 dessas músicas estão em praticamente todos os nossos shows. Né? The Ocean é uma música que não sai do repertório. The Song Remains the Same, que é o som que abre, né, o disco, né? Não tem como tirar ela, né, do show, né? Porque, tipo, como eu falei, né, tipo, esse é um momento, assim, bastante emblemático, né, do show, porque é o primeiro momento do show que eu pego a guitarra de 2 braços, né? Essa daqui. Olha. Eu consigo Tem até pegar a ela aqui. guitarra de 2 braços. Olha É, só. então, Bem. e é uma guitarra, né, que é a primeira coisa quando tu lembra, assim, de LED, né? Olha só. Imagina. Exatamente. Então, E, é e fala um pouquinho dos shows que vocês fazem ao vivo. Vocês participam de um projeto, né, que arrecada alimentos não perecíveis, isso? exato. Assim, ó, a Presence, ela tem, assim, ela voltar um pouquinho ali do início até chegar, até explicar, assim, essa parte, né? Ela nasceu, assim, fazendo shows em bares, né? Bares e pubs, né? De rock, que inicialmente aqui pelo Rio Grande do Sul. Daí a gente partiu ali para Santa Catarina, né? Que é difícil, assim, tu avançar disso, assim, né? Sem uma grande produção, né? E até que em 2017 a gente teve o primeiro convite para começar a fazer shows em teatros, né? Eu ainda não estava nesse período na banda, né? Eu entrei em novembro, né, de 2017 e a gente recebeu essa oportunidade de uma produtora grande lá de Santa Catarina de fazer grandes teatros por lá. E a gente fez até 2019 vários teatros por lá. E aqui no Rio Grande do Sul, assim, as portas não se abriam, parecia que o pessoal não conhecia a gente, Uhum. sabe? Aquela história, aquela de prata da casa não faz milagre, né? Né, tu ter reconhecimento fora do teu estado e no teu estado o pessoal, assim, Rio Grande do Sul já foi um estado muito roqueiro, inclusive, né? Nos anos 80 foi ainda a é, cidade do rock. ainda é, sabe? No interior, próprio Porto Alegre, né? Só que Porto Alegre, tipo, tem um ecossistema próprio, né? Que a gente custou, né? Agora sim a gente está entrando, assim, com mais força. A gente sempre tocou, a gente sempre comeu pelas beiradas, né? Como se diz, né? A gente tocou interior, o Rio Grande do Sul todo, praticamente. Né? De Pelotas até Vacaria, enfim. E daí, durante a pandemia, né, passar por um período para até chegar assim, né, nessa era ali dos projetos sociais, né? Durante a pandemia a gente ficou perdido, né? Porque a gente tinha shows até agosto, né, de 2020 e foram caindo, né, de um a um, né? Agosto seria o Sesc Alberto Binks, né, que a gente faria ali. A gente acabou fazendo ele,
agora, dia 16 de dezembro do ano passado, né? Atrasou Como tudo, bastante. tá? É. Bastante tempo, né? E daí a gente, né? A gente ficou fazendo, né, pensando aqui, o que vamos fazer, né? O que vamos fazer? E a galera começando ainda, daí aquelas lives, né, para se manter ali, tipo, nativa, para ter alguma coisa, né, o que fazer e tal. E a gente não, o que vamos fazer? Não tem show, não tem a live, ainda era uma coisa difícil, né? Tipo, os recursos para tu fazer uma live decentemente. O pessoal tava fazendo live com celular, aquele som tosco, a imagem tosca. Então, a gente não queria queimar esse filme, queimar, né? A gente já tava com uma imagem legal da banda, né? A gente sempre prezou pelo visual, os instrumentos. Nosso batera lá, tem a batera aquela de acrílico do John Bonham, sabe? Tem todo um trabalho que a gente não queria queimar colocando sabe, num envelope, né? Numa embalagem porca, sabe? Que era o que estava rolando ali. Evoluiu muito, né, nesse período assim da pandemia, esse quesito, né? E o meu irmão, ele tem uma produtora de vídeo, né? A Lacerda Filmes. E veio, né, obviamente, casou, né, a fome com a vontade de comer, né? Daí, só que antes disso aí, a gente produziu uma série de vídeos reproduzindo músicas que a gente não conseguia reproduzir, assim, essas músicas elas estavam fora do nosso set, porque eram difíceis de se reproduzir ao vivo. Muitas delas nem o próprio LED tocava ao vivo, né? A Imagina o gente desafio começou, que não foi adaptar tudo isso para uma live, né? Deve ter sido assim, até não, justamente nesse princípio não foram lives, foram vídeos isolados, né? A gente Uhum. começou ali com a All My Love, né? Que é uma música dificílima, o LED tocou pouquíssimas vezes ela ao vivo, né? Na última turnê. A gente começou com ela e daí a gente seguiu ali fazendo algumas outras. A própria Jamaica, né, que é o reggae, né, Uhum. do The House of the Holy. A gente estreou ela ali e depois a gente acrescentou ela no nosso set list ao vivo, né? Depois quando voltaram, quando a gente começou a fazer essas lives, a gente colocou ela no set list, né? Uhum. Mas aí a gente fez ali 3 sessões, né? 2 ou 3 sessões ali, quarentena. Cada sessão tinha 3 ou 4 músicas que a gente ia lançando, né, de 15 em 15 dias, basicamente. E tá, beleza, né? Daí quando fechou assim, essa parceria com o meu irmão ali da Lacerda Filmes, a gente conseguiu também um estúdio parceiro, foi de um ex-colega meu de faculdade, que é de um ex-colega, né, de faculdade, o RKE Studio, aqui em São Leopoldo. E esse estúdio ele abriu as portas para a gente, né, para ser o nosso cenário, para fazer toda a captação de áudio. E daí a gente, né, viu que ali a gente poderia fazer com uma qualidade profissional a nossa primeira live. Isso aí foi ainda, deixa eu ver, em julho de 2020. Daí ali a gente fez, né, com toda a captação de áudio, de vídeo profissional. E a gente contou com alguns patrocinadores, né? Essas coisas assim e tal, que ajudaram a gente a custear e a manter o trabalho, né? A Das Bock Beer, lá de Brochir, que é uma cervejaria de um amigo nosso, que nos ajudou, vem nos ajudando desde o início, né? E algumas pessoas, sim, que admiram o nosso trabalho, que foram as nossas mecenas, assim, né? Que Foram fundamentais. O público foi fundamental mais do que nunca fundamentais, nessa época, né? justamente. Justamente. Conta pra gente, então, qual é a influência do house na vida de vocês? Qual foi a mudança que esse disco causou no repertório musical de vocês? Eu acredito um álbum como esse, ele causa um impacto, ainda mais quem trabalha com música. Então conta pra gente como foi ouvir esse álbum pela primeira vez. Tu lembra dessa sensação de escutar ele a primeira Claro, vez? claro.
Bom, é impactante, né? Porque nós já começa com The Song Remains the Same, né? Que é uma música que é uma porrada, né? Assim, até uma curiosidade, né? Era para ter sido, né, uma música É. instrumental. E daí, na última hora, assim, né? O Robert Plant, ele né, incomodou ali até, né? Para deixarem ele testar uma, uma letra, né? Testar uma linha vocal ali e acabou ficando. E é uma das Típico músicas da mais época. A época se emblemáticas. experimentava muita coisa, né? Era E experimental total. justamente, justamente. E tanto, né, que 73 também é o ano, né, da gravação do filme, show barra filme, né, The Song Remains the Same, né, que eles gravaram, né, que é assim, é o fruto de, eu acho que umas três ou quatro noites ali que eles gravaram né, os shows ali no Madison Square Garden. E né, tipo, ali eternizou, né, várias daquelas músicas ali, né, tipo, eles tocam, né, The Song Remains the Same e a Rain Song, que é uma versão um pouquinho diferente, né, do disco, No Quarter, The Ocean, mais Over the Hills and Far Away, que também, né, tipo, eles tocam nesse show, né, e, assim, é uma música que já vinha, assim, eles já vinham executando ela 7-2, assim, no vários shows, né? E eles registraram nesse disco. Então, impactou muito, né? Eram músicas muito mais trabalhadas, né? Eles saíram daquela linguagem, assim, da bluseira, da improvisação, e eram músicas muito mais definidas, mais longas, né? Que nem a The Song May Same é uma música dificílima de tocar, porque ela tem várias partes, além de ser tocada, né, na double neck, né, inteiramente na guitarra de Uhum. dois braços, né, na Nossa. guitarra de 12 cordas, aliás, né, que é uma coisa que não é usual, né, tu fazer uma música toda numa guitarra de 12 cordas, né. Então, é uma música muito difícil, né, de se executar ao vivo e tu colocar aquela intenção, assim como o LED colocava, sabe? Tu colocar, tu retratar ela assim como o LED retratava, né, nos shows ao vivo. Isso aí, tipo, é muita... escutando, assim, esses bootlegs, essas gravações não oficiais, né? Então, assim, é uma experiência muito explosiva, né? O House of the Holy tem a versão russa, a versão inglesa, a versão americana, tem É. mais de uma versão do álbum e tem a música, daí não o álbum, mas a música House of the Holy ela foi remasterizada em 2015 e entrou depois num outro lançamento do Physical Graffiti. Isso aí. Bruno, muito obrigada pela presença. Eu queria conversar mais um pouquinho, só que o nosso tempo está acabando. Claro, claro. Tá Não, bom? tranquilo. Eu só concluir aquela partezinha ali, eu falo demais, desculpa me alongar, mas Ah, assim, a questão do social, né, que a gente faz, né, a gente tem assim uma ideia de resgatar, assim como, né, a gente conseguiu inserir nossos shows aqui nos teatros aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem esse trabalho social de popularizar a ida, né, no teatro. A gente tem um ingresso solidário, né, que no caso seria o equivalente à meia entrada, só que a pessoa, tipo, ela paga meia entrada e doa 1 quilo de alimento, né? E a gente né, consegue ajudar, assim, algumas instituições sociais, né, com isso aí, né? Então, basicamente é isso aí. A gente né, trabalhou aqui com... Agora, não me fugiu o nome. Mas pelo SESC, né, a gente fez ali um trabalho social. Aqui em São Leopoldo, a gente lotou 2 noites aqui no Teatro Municipal de São Leopoldo. E a gente também ajudou uma instituição aqui. E é basicamente isso aí, né? Surgiu assim lá na pandemia, assim, com a nossa primeira live no teatro, que era que a gente não teve, a gente não vendeu ingresso, né? Porque tipo, tava uma lotação de 20 ou 30%. A gente acabou doando esses ingressos para os profissionais da área da saúde de Novo Hamburgo, que, né, o pessoal que estava na linha de frente, aquela coisa do estresse todo, né? Então a gente fez isso aí numa forma de agradecimento, né? uhum. A eles essa ação social, né? Mais que merecido, Basicamente né? isso aí. Basicamente isso aí, né? Tipo, a gente tem esse foco, né, de popularizar, né? O teatro, que é uma coisa que parece tão distante, né? O pessoal fala, música é só em bar, coisa e Hum. tal, ou shows grandiosos, né, em estádio.
mas pode ir ali no centro da sua cidade e curtir um show com uma baita estrutura, prestigiar, né, o teatro da tua cidade, os artistas, né, aqui da cena aqui do Rio Grande do Sul. E basicamente isso aí, a Presence é, né, tem essa honra aí de levar, né, o legado do Led Zeppelin para quem ainda não conhece, para as novas gerações, né? E aquele saudosismo, né, também, né, pro pessoal aí, pros fãs que não tiveram oportunidade, né? Assim como a gente, né, ninguém teve a oportunidade de ver, né, o Led Zeppelin ao vivo, né, com os quatro, né? Né, o mais velho da banda nasceu em 78. A banda estava ali no finalzinho, né? Então, obviamente, não teve, né, como. Então, a gente tem essas É. filmagens, esses Muita discos gente não vai aí e ver. Eu tal. não vi o Led Zeppelin ao vivo. Então, é uma frustração, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, obviamente, seria um dos primeiros lugares aí que. Bruno, Mas é muito basicamente isso obrigada aí. pela tua presença, obrigada pela tua Bastante. entrevista. Sucesso para tua banda, tá bom? Pô, muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade de participar desse resgate aí, dessa homenagem, né? Esse álbum aí grandioso. Obrigado, Led Zeppelin. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal aí do Correio do Povo. E é isso aí. Obrigada, Bruno. Tudo de bom. Valeu, igualmente. Tchau. Essa foi a nossa conversa com o Bruno Lacerda, guitarrista da banda Present Led Zeppelin, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.